Ministro da Defesa e Presidente do CDS, Nuno Melo, é o meu convidado na próxima hora. Sr. Ministro, muito obrigado por vir esta noite à RTP e à grande entrevista. Nas últimas semanas, temos assistido a falhas sucessivas da segurança de instituições do Estado. A fuga dos 5 presos da cadeia de Val de Judeus, sábado passado, o assalto à Secretaria-Geral do MAI, no final de agosto, e se ainda recuarmos algum tempo, chegamos a Tancos e ao assalto ao Paiol de Tancos. O Estado não se protege a si próprio? Bom, muito obrigado pelo convite. O Estado protege-se, sendo que, perante os incidentes, o que para mim releva, devo-lhe dizer, é a reação. E refere um caso que eu diria, por ser mais recente, eu avaliaria por todos, mas no que tem a ver com a recente fuga, e eu que lhe digo é que acho que a Sra. Ministra esteve muito bem na reação perante uma circunstância que é obviamente grave, esteve muito bem no tempo porque esperou pelas informações que eram necessárias e esteve principalmente muito bem na decisão porque exigiu consequências. E eu acho que isso faz toda a diferença. Mas para além da resposta, antes da resposta, reconhece que estas falhas em áreas fundamentais da soberania, como a segurança, e no caso de Tancos, que já lá foi, que já aconteceu há mais tempo, na defesa, são demasiado graves e, na verdade, revelam que os partidos não tenham tido o investimento que deviam ter na defesa das instituições do próprio Estado? Eu que ligo é que este é um governo que leva 6 meses de vida, perto disso, e tem mostrado diferença também na forma como encara as questões e as razões de Estado. Porque enfrenta os problemas, investe com um ímpeto que é, em certa medida, reformista, e deseja uma realidade para o país muito melhor. E é isso que eu acho que é relevante neste momento. Há um balanço que há de ser feito, mas eu sou testemunho todos os dias, em todas as áreas da tutela, do esforço de todos os ministros, no sentido de conseguir entregar Portugal, também a esse respeito, em condições muito melhores do que aquelas em que recebemos o país. Sendo o Sr. Ministro da Defesa, relativamente às instituições militares, o senhor garante que não vai haver um Tancos 2? Ninguém pode, em perfeito juízo, garantir que incidentes, tragédias não aconteçam. Aquilo que é obrigação de um ministro e de um governo é fazer o possível para prever, mas perante o que tenha que acontecer, termos todos a capacidade de saber reagir. E isso, felizmente, tem sido muito nítido desde logo no que toca à defesa, mas noutras áreas de governação, mas a propósito da defesa, por exemplo, na forma como, em tragédias, que ninguém pode antecipar, decorreram com enorme competência e elogio generalizado ações de busca e salvamento. Aconteceu assim na Marinha Grande, aconteceu agora mais recentemente em Lamego, onde, para além de mais nesta tragédia muito recente, mais de 200 operacionais estiveram envolvidos. Eu acho que o Estado também deve e pode ser avaliado pelo que faz bem. E, felizmente, em Portugal, em todas as áreas, há muitos portugueses que trabalham de forma extraordinária, dão o melhor de si e mostram essa diferença. Vamos a algumas questões políticas de atualidade antes de entrarmos no domínio da defesa propriamente dito. O senhor acredita que vai ser possível um acordo para viabilizar o Orçamento do Estado para o ano que vem? Eu desejo que esse acordo aconteça, porque esse acordo é muito importante para Portugal. Note bem, se o Orçamento de Estado não for aprovado, o custo de oportunidade para um país inteiro é grande. Eu sei que se o Orçamento de Estado for aprovado, nós teremos uma redução de impostos de IRS e de IRC. Eu sei que se o Orçamento de Estado for aprovado, há problemas que estão identificados há muito e são sérios em várias categorias sociais que serão resolvidos. Sei também que as previsões são de crescimento e são de redução da dívida. Por outro lado, os portugueses desejam estabilidade. Nós tivemos várias eleições em muito pouco tempo e os portugueses não querem eleições. Todos os estudos de opinião o demonstram. E por isso eu acho que a aprovação do Orçamento de Estado é uma afirmação de sentido de responsabilidade, sendo que no que tem a ver com o Governo, o que me parece também óbvio é que o Governo com muita antecedência se prontifica a falar, negociar com todos os partidos, prestando muitíssima informação. E, portanto, a esse propósito, eu devo dizer que prefiro estar otimista,
porque acredito que, no final, o interesse nacional, também se há algum senso na política, deverá prevalecer. O senhor fez referência à questão do IRS e do IRC, que são, no caso do IRS, o IRS jovem, que são duas matérias que o Partido Socialista fez depender o seu assentimento a este Orçamento do Estado na apresentação de uma proposta diferente daquela que é a proposta original do Governo. O senhor acha que, de facto, o Governo vai ter essa flexibilidade de conseguir ir ao encontro daquilo que é ou que são as posições do Partido Socialista? Não me compete, por razão de função, a negociação do Orçamento de Estado. Tenho a certeza que, desde logo, o Sr. Ministro das Finanças e, obviamente, o Sr. Primeiro-Ministro farão aquilo que, não violando um programa que é da Aliança Democrática, que é anunciado previamente aos eleitores, permita o que é de vantagem para todos, que é a aprovação do documento orçamental. Na sua visão daquilo que se está a passar, o Chega está completamente fora de hipótese de vir a ser um parceiro nestas negociações. O Partido Socialista é, de facto, neste momento, o ator preferencial para poder viabilizar este documento? Vamos cá ver. O Governo foi muito claro nas diversas afirmações no sentido da disponibilidade para negociar com todos os partidos. É isso que é suposto. Agora, parece-me que esse partido preferiu ser o Chega preferiu ser parte do problema em vez de ser uma afirmação da solução. E digo-lhe porquê. O Chega começou por dizer que só aprovaria o orçamento de Estado, do Estado, desde que fosse garantido um referendo às migrações em Portugal. Bom, a coisa não teve muito eco. Ato contínuo disse que, afinal, já não aprovava nenhum orçamento de Estado, o que não deixa de ser extraordinário, porque o mesmo partido que aprovou tudo o que se lhe apresentou vindo do Partido Socialista foi o que, nessa fase, antecipou que não aprovaria o orçamento do Estado, que nunca leu, porque não foi apresentado, eu diria, mimetizando o que só tinha eu encontrado no Bloco de Esquerda. Portanto, vimos o Chega a repetir a estratégia recorrente e repetida do Bloco de Esquerda. Quando vinha para aquilo e que afinal já estaria disponível para negociar outra vez, ora, com também a variação eu não diria variação de humor, mas com também a variação de propósito, é difícil, em relação a este partido, tirar uma consequência. Parece-me, todavia, que os eleitores do Chega não apreciarão um partido que realmente não mostra a responsabilidade que podia e devia, tendo em conta a dimensão da sua representação. Pelo que é o Chega que, me parece, ou se exclui, ou está mais ou menos, ou não está de todo. Pronto. Dito isto, como lhe disse, há um tempo ainda longo, até ao momento em que as decisões devam ser tomadas. Para mim, importante é que, em relação aos protagonistas políticos, as ditas negociações sejam de boa fé, não sejam feitas com preconceito. Não acertem em decisões que já estão tomadas e tudo o resto seja instrumental. Por isso, enfim, eu sou um otimista e principalmente gosto muito de Portugal. Esta é a melhor solução para o país e acredito que a seu tempo poderemos ter boas notícias. Eu assim espero, mas enfim, eu só me posso vincular àquilo que depende de mim. Não àquilo que do lado do Governo, não vê que haja alguma tentação de poder ir aproveitar esta questão do orçamento para eventualmente ir a eleições para tentar reforçar a posição eleitoral da coligação? Essa tentação pode existir? Não, de todo. A posição do Governo e dos partidos que compõem a Aliança Democrática é de total e absoluto sentido de responsabilidade. E esse passa pela vontade da aprovação do Orçamento de Estado. Como é que foi o processo de atribuição da pasta da defesa a si, ao presidente do CDS-PP, naquele momento? No início foi um processo normal e um feliz encontro de vontades, porque se me perguntassem antecipadamente a pasta que eu gostaria de desempenhar, eu diria que era a pasta da defesa. Mas tinha algum interesse coincidiu com aquela que foi a primeira proposta que o Primeiro-Ministro me fez. Portanto, esta é uma pasta de primeira escolha. Mas isto eu pensei que eventualmente seria uma espécie de tradição, porque quando há governos de coligação, normalmente o CDS fica com esta pasta. Pensei que fosse mais isso do que um interesse particular do Nuno Melo nesta pasta. Eu sempre gostei muito das questões relacionadas com a defesa. De resto, é muito interessante ver os comentários, às vezes um bocadinho absurdos, nas próprias redes sociais, quando dizem se calhar nem sabe montar uma G3, não sei. Não, eu na verdade, eu cumpri o serviço militar. Fui cadete na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, onde tive a especialidade da Polícia do Exército, e depois
sou colocado no Regimento de Cavalaria 3, onde dei instrução precisamente à Polícia do Exército. Portanto, eu dei instrução, formação com todo tipo de armas e conheço a vida militar, o meio militar, gosto de tudo o que tem a ver com as Forças Armadas e, principalmente, sinto-me, e acredito que os factos o demonstrarão, já o demonstram em parte, mas a seu tempo, capaz de melhorar a vida dos militares nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas são absolutamente fundamentais em qualquer Estado digno desse nome. E, portanto, eu digo-lhe, é uma pasta que estou a exercer com muito gosto. Houve algumas dúvidas quando o senhor, julgo que num evento, fez uma confusão de nomes entre o Tratado do Atlântico Norte e o Tratado do Atlântico Norte, e houve quem visse nessas declarações algum desconhecimento desta área, da sua parte. Não, eu tendo a não comentar o disparate, eu fico pela substância e, sabe, normalmente às críticas... Mas foi um engano da sua parte. Às críticas respondo... Parece evidente, não é? Às críticas respondo com trabalho e às especulações com resultados. É isso que me importa. Ao fim de 5 meses a liderar o Ministério da Defesa... Além do mais, sabe, sou licenciado em Direito e os tratados, desde logo os essenciais e os fundamentais, conheço todos, portanto, quanto a isso não tenho problema. Qual foi a maior urgência que encontrou no Ministério da Defesa? As pessoas. Vamos cá ver, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu, quando o Governo tomou posse, a constatação que tive como Ministro da Defesa foi a do estado de abandono político em que as Forças Armadas se encontraram. Depois de um desinvestimento muito longo, seguramente que nos últimos 8 anos. Note-se nisto. Em 2016, o investimento nas Forças Armadas, na defesa, digamos, o investimento na defesa foi de 1,27% do produto interno bruto. Em 2023 está próximo de 1,4%. E isto teve consequências sérias. Voltando aos números, como bem sabe, para cumprimento das suas missões, as Forças Armadas precisam de cerca de 32 mil militares. É o número que está e neste momento tem à volta de 23 mil, menos de 10. Mas em 2015, quando o Partido Socialista assumiu funções no governo, existiam nas fileiras mais de 29 mil militares. Quando eu tomei posse como ministro, em 2024, existiam perto de 23 mil militares. São menos 5 mil e muitos militares. O que põe em causa, ou pôs em causa, a própria possibilidade do cumprimento de missões que estão adscritas às Forças Armadas. E é por isso que eu elegi como primeira prioridade as pessoas, para que se conseguisse inverter este ciclo, resolvendo problemas que são de recrutamento e principalmente de retenção de militares nas fileiras. E quero lhe dizer outra coisa. Eu tenho um enorme orgulho de ser o Ministro da Defesa do Governo que operou o maior aumento combinado de salários, de suplementos, de ajuda às famílias em caso de incapacidade ou morte de militares das Forças Armadas e também de auxílio aos antigos combatentes na compra de medicamentos da democracia portuguesa. E é por isso que eu lhe digo que, mais do que a espuma dos dias, naquilo que é muitas vezes o comentário político, eu acho que os mandatos devem ser medidos por resultados. Isto aconteceu em 115 dias de governação. E não ficamos por aí. Essa questão de facto da escassez de recursos humanos nas Forças Armadas, todos esses efetivos que passaram, que há pouco fez referência, passaram de 29 mil para 23 mil em poucos anos. Isso aconteceu, da sua opinião, sobretudo porque, na verdade, os salários que são pagos pelas Forças Armadas não são competitivos, não têm qualquer atração para quem está lá continuar ou para quem desejar entrar. Esse é o principal problema dos recursos humanos, tem a ver com a questão salarial. Eu diria que há um problema que agora está a ser corrigido a passos largos de necessidade de dignificação das Forças Armadas enquanto instituição. Mas obviamente que o quadro, já lá vou. Obviamente que o quadro retributivo, e nisto conjugando-se salários e suplementos, é absolutamente fundamental. Porquê? Qualquer pessoa que trabalha gosta de ser bem remunerada pelo que faz. E no caso das Forças Armadas, por causa desse desinvestimento, o que se verificou foi que os militares ganhavam menos do que, por exemplo, outras
pessoas que exerciam funções na área da segurança, e refiro-me a guardas da GNR ou da PSP. Isso foi deixe-me só acentuado com aquela questão. Igualmente, na verdade, o Governo chegou ao entendimento com as forças de segurança e nesse momento não fez o mesmo acordo. Deixe-me só concluir nesta parte, que isto é muito importante. Estamos a falar de funções absolutamente prioritárias no Estado, quer as da defesa, quer as das forças de segurança. Como é óbvio, se aquilo que é o quadro remuneratório nas Forças Armadas for substancialmente inferior àquele que é outras áreas de soberania, nomeadamente estas, provoca a cada concurso, porque as pessoas também querem e têm o direito de viver o melhor que possam, noutras áreas, os militares são forçados, mesmo não querendo, a sair. Isso justifica que, por exemplo, particularmente difícil seja a retenção. E por isso é que a minha preocupação foi garantir esta equiparação, que não significa a equiparação das funções, significa o mesmo respeito e uma dignificação das Forças Armadas que é totalmente necessária. É por isso que nós operamos um aumento de salários que parte da base para o topo. Os principais beneficiários do aumento de salários vão ser precisamente, como de resto as hierarquias nas Forças Armadas desejam, será junto dos praças e junto dos sargentos. Mas depois temos a condição militar. E quando nós falamos da condição militar, estamos a falar de uma circunstância que bem compreende e é muito importante. Que foi atribuído no valor de 300 euros e que vai subir até aos 420 em 2026. Não é exatamente assim. É esse o subsídio que está a fazer referência. Antes de mais, para as pessoas perceberem o que é a condição militar. A condição militar é o conjunto de restrições que os militares aceitam nas suas vidas por natureza da sua função. Há muitas coisas que os militares não podem fazer por serem militares. E o Estado deve compensar essas restrições. Ora, neste caso, o aumento será de 100 euros para 400 euros, mas será de 100 euros para 300 euros já em 2024, que será retroativo ao mês de julho. E depois será de 350 euros em 2025 e 400 euros em 2026. Mas fizemos mais. Nós identificamos muitos outros aspectos que prejudicavam esse recrutamento e essa retenção. Por exemplo, as dificuldades de alojamento. É muito caro viver nas principais cidades e desde logo onde muitas vezes estão os militares. E nós aumentamos o suplemento de residência. E depois havia, e há, mas isso vai acabar, outros problemas. Há militares que desempenham funções particularmente especializadas e que são, obviamente, atraídos pelo mercado de trabalho, onde se paga muito melhor. E nós aumentamos o suplemento de serviço aéreo. Como bem sabe, no caso dos pilotos são muito importantes para muitas missões, nós aumentamos muito o suplemento de serviço aéreo, não apenas para os pilotos, mas para todos aqueles que participam, digamos, no voo em si, como aumentamos o suplemento de embarque. Como bem sabe, só para terminar nesta parte, os nossos marinheiros estão muito tempo no mar, é uma situação muito penosa. Vários meses. E aumentamos. E depois tivemos o cuidado também de terem atenção a ações perigosas e particularmente especializadas, por exemplo, no caso das ações de detecção e desativação de explosivos. E este suplemento foi agora considerado para as Forças Armadas. E outras, como por exemplo, já agora, se quer saber, muito especializadas, câmaras hiperbáricas, aqueles que trabalham em câmaras hiperbáricas têm também. E depois, já agora é que termino mesmo, se me permite, porque eu gostava depois também de ir aos antigos combatentes, aquilo que eu considero uma situação de dignidade absoluta que ajuda a perceber aquilo que estamos aqui a tratar. Nesta tragédia que aconteceu há poucos dias, um drama absoluto, que vitimou 5 guardas da GNR. No Douro. No Douro. Se se tratassem de 5 militares das Forças Armadas, esses militares não teriam tido a ajuda, as famílias desses militares, não teriam tido a ajuda pela morte que estas famílias destes guardas, com toda a justiça, têm. E fomos nós que aprovamos esta ajuda em caso de incapacidade ou morte. E aprovamos-la com caráter retroativo também para podermos abranger algumas famílias que neste momento vivem muitas dificuldades porque houve muito poucos casos, 2 casos, de militares que morreram e as famílias vivem na pobreza. E é isto que também cria a dignificação e ajuda a que as pessoas estejam nas fileiras. Qual foi digamos, o somatório dessas diferentes incrementos salariais? No fundo, haverá um salário maior distribuído por várias variáveis.
No fundo, esse pacote vai custar quanto? Com os antigos combatentes, eu diria à volta de 120 milhões de euros, sendo que nos antigos combatentes... Já este ano? Não, parte este ano, no que tem que ver com o suplemento da condição militar, e esse é já este ano, esse aumento de 100 para 300 euros. E daí a importância também do Orçamento de Estado, em 2025? No conjunto. No as outras medidas, tal qual acontece no universo das Forças de Segurança, terão aplicação em 2025 algumas e em 2026. No caso dos antigos combatentes... Todas essas decisões, do seu ponto de vista, vão pacificar? Sentia-se que havia algum mal-estar nas Forças Armadas em decorrência desta questão? Acha que tem condições para pacificar, de facto, o ambiente nas Forças Armadas? Vão fazer, são um primeiro passo, não resolvem tudo, mas que faz uma enorme diferença, sabe? Eu visito os remos, eu estou com os militares, dos praças aos generais, e sei, como dizem, e sei o reconhecimento que fazem. Isto vale também para os antigos combatentes, sabe? Porque em relação aos antigos combatentes nós estamos a falar de uma comparticipação de 100% dos medicamentos, que será em duas fases, 50% a partir de 1 de janeiro de 2025 e outros 50% a partir de 1 de janeiro de 2026, sendo que no caso dos psicofármacos, independentemente da idade, e nós estamos a falar daquilo que poderá fazer muita diferença no orçamento familiar destes nossos heróis, destes nossos antigos combatentes. Porque há muitos antigos combatentes neste momento que não compram medicamentos porque não têm dinheiro. E isto, para além do mais, naqueles mesmos que podem comprar, significará uma folga grande no seu orçamento familiar. Este é um esforço que foi feito em 115 dias, insisto, muito grande. Do seu ponto de vista, qual é o seu objetivo em termos de recuperação de efetivos para as Forças Armadas? Se o Governo durar 4 anos, e se o senhor permanecer no Ministério da Defesa durante 4 anos, quer chegar a 28 com, digamos, um número de efetivos à volta dos 30 mil, 32 mil? É cumprir a legislação de efetivos. Como bem sabe, os números estimados para as missões rondarão os 32 mil. Há depois a legislação que tem que ver com os efetivos, que está um bocadinho abaixo. É atingir esses números, o que eu acho que é possível. Eu há pouco li uma notícia, por exemplo, que eu acredito que isto já tem um efeito, o número de candidatos ao Exército aumentou de 8%. Quer dizer, e estamos a falar, li a notícia há pouco, vinha a ler, achei curioso, porque eu acredito que já seja uma relação de causa e efeito, no sentido de que as notícias foram, as medidas foram aprovadas e as pessoas percebem que há uma dignificação, percebem que podem cumprir o seu sonho nas Forças Armadas, que podem ter uma carreira nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas são tudo aquilo que é uma expressão da vida civil, mas através do contexto militar. Nas Forças Armadas, é na Força Aérea que o drama da retenção de efetivos é maior? Não, há uma transversalidade. Naturalmente que algumas tarefas e categorias particularmente especializadas são objeto de uma maior pressão do mercado de trabalho, o que se compreende, mas a própria falta de dignificação sentida nos últimos anos pelos militares, mesmo sem este caráter de especialização, também justificou muitas das saídas. Eu dei-lhe há pouco o exemplo, e isso felizmente agora, pelo menos esses motivos acabam, mas há outras medidas que temos que tomar. A minha aposta já na que estou a trabalhar, eu considero essa fundamental, por exemplo, tem que ver com o alojamento. Há pouco já fez essa explicação. A questão, houve em determinado momento algum debate... Mas fiz pela via de suplemento. Algum debate sobre a questão da possibilidade do regresso ao serviço militar obrigatório. Isto está completamente fora de questão? Antes de ir, deixe-me só explicar, porque isto é muito relevante para os militares, mas também para o país em geral. A propósito do alojamento e das residências, eu falei-lhe de um suplemento, que é o suplemento de residência, tem que ver com a distância da habitação de origem, relativamente àquela em que o militar é colocado. Mas aquilo que é uma aposta do Ministério neste momento, em que estou muito empenhado, tem que ver com isto. As Forças Armadas têm edifícios, às vezes em locais nobres das cidades, que estão, por razão da profissionalização que aconteceu em 2004, desocupados, não estão ao abandono. Os edifícios que estão ao abandono não são os das Forças Armadas, são muitas vezes edifícios que saíram das Forças Armadas e que estão noutra entidade para fins de financiamento, mas e esses aí vão ficar depreciados. Normalmente o que é das Forças Armadas não está muito degradado. Agora, são edifícios que não têm uma utilização e podem ser reafetados a fins que são importantes para um país inteiro. Portanto, a aposta é esta, é pegar em muitos destes edifícios, recuperá-los,
transformá-los em habitações, em Para os alojamentos, próprios militares. que depois poderão ficar ao serviço dos militares, porque os militares não ganham o suficiente para viver em Lisboa e no Porto, por exemplo, e não há acortelamentos suficientes ou messes que garantam todo esse alojamento, mas também para aplicação no mundo civil. E porquê é que isto é relevante? E de vantagem em muitos títulos. Recupera-se património das cidades, muitas vezes em zonas nobres, que permite o alojamento militar e ajudará também, complementarmente, ao alojamento na vertente civil, criando a rentabilização para as Forças Armadas, que têm que ter fontes de rendimento. E, portanto, acho que é uma medida muito virtuosa que também ajudará nessa dignificação. A questão, eu tinha-lhe colocado a questão que acabou por não responder do eventual regresso do serviço militar obrigatório. Isso para si está fora de causa? É uma questão descartada? Ou... Neste momento é a questão que não se põe. Note, o contexto geopolítico é muito rápido e volátil. E há vários países que estão a fazer uma reavaliação de muita coisa. Neste momento em Portugal isso não se põe. Na verdade, as próprias Forças Armadas não teriam condições neste momento, se isso fosse determinado, para garantir um serviço militar de natureza universal para os jovens e obrigatório. Porque não há neste momento militares em número, não há, ou seja, o nosso serviço militar obrigatório decorre de um contexto de décadas. Está fora de questão essa neste matéria. Momento isso está... O senhor defende um reinvestimento nas indústrias da defesa, que é uma questão que também tem sido discutida no âmbito da própria Aliança Atlântica? É absolutamente fundamental. Eu tenho dito o seguinte. E há alguns exemplos que o senhor possa indicar de empresas que, no âmbito da defesa e na área da defesa, que possam brevemente poder entrar em funcionamento em Portugal? Posso sim. Vamos cá ver. A defesa é um mundo de oportunidades. Nós falamos das indústrias de defesa, falamos neste momento de 300... Há a célebre empresa que é a Zogma, que é... Sim, é um exemplo virtuoso. Já agora, olha, coincidiu com outro governante do CDS, por acaso, uma empresa que estava falida, foi no tempo do Dr. Paulo Portes, em grandes dificuldades, e hoje é um exemplo no mundo inteiro, e que presta grandes serviços. Mas o que eu queria dizer era o seguinte: nós falamos das indústrias de defesa, quando falamos de indústrias de defesa estamos a falar de mais ou menos 300 empresas, 30 mil pessoas, 2,5% das exportações. Neste momento, esse é o quadro neste momento. Mas pode ser muito mais. O universo da defesa é um mundo de oportunidades para a economia, que, por seu lado, também pode vir a crédito das Forças Armadas. E eu devo dizer, eu fico muito satisfeito pelo facto do Ministro da Economia, desde logo, Pedro Reis, partilhar esta visão, e há sinergias que, eu acredito, resultarão nesse incremento maior das indústrias de defesa. Eu posso lhe dar... São indústrias que vão fazer o quê? Posso lhe dar muitos exemplos. Exemplos mais tecnológicos, menos tecnológicos, mas respondendo sempre a necessidades e com capacidade garantida no tecido produtivo português. Munições. Neste momento, a Europa e o mundo são deficitários em munições de muitos calibres. Portugal tem condições para produzir munições. E há neste momento vários, são muitos, potenciais investidores num modelo que eu tenho como preferencial, que é o modelo OGMA, chamemos assim, de parceria público-privada, em que o Estado está lá, mas estão os privados, normalmente com uma participação maior, e beneficiando o Estado também do lucro. A grande vantagem da participação do Estado nas OGMA é que o Estado ganha muito com isso. E, portanto, munições são um exemplo, mas há muitos outros exemplos altamente tecnológicos. Eu fui o ministro que assinou a resolução que foi aprovada, devo ser verdadeiro, o projeto vinha do outro governo, mas nunca foi concretizado, mas que assinou a resolução para aquilo que será a aquisição do chamado Super Tucano, que é uma aeronave de ataque ao solo e de treino, mas que terá esta particularidade. A base será Embraer, e a Embraer é um parceiro fundamental na OGMA, portanto esta é uma parceria virtuosa, mas que para operar no contexto NATO terá que ser transformada. Ora, toda essa transformação será feita com recurso à indústria nacional. Indústrias altamente tecnológicas. Mas isso são projetos que estão em desenvolvimento ou, na verdade, há um timing que possa indicar que para o ano, daqui a 2 anos, isto pode entrar em funcionamento? São projetos que estão em desenvolvimento e dependem de mim para ontem, porque no caso da resolução do Super Tucano, foi aprovada em Conselho de Ministros. Neste momento, a Força Aérea está a determinar o conjunto de características para, no contexto NATO, esta aeronave ser depois produzida, e quando for produzida vai lá estar a indústria nacional, mas com mais vantagens. Sabe porquê? Mas é que neste momento vai ser instalada onde?
a produção será aqui em Portugal. Sim, eu estava a perguntar em Portugal onde? Ogma, nas Ogma. suponho que nas Ogma. Naturalmente, embora neste momento o projeto está na fase de, digamos assim, conceptualização e depois haverá uma fase de produção que será o passo seguinte. Mas neste momento, como bem sabe, quando a Força Aérea tem que formar pilotos, por exemplo, nos Estados Unidos, paga milhões pela formação desses pilotos. Portugal, quando entra nesta parceria com a Embraer, tem um enorme potencial de vendas no contexto NATO. Há vários países já interessados, devo também dizer. E nisso, a formação desses pilotos acontecerá em Portugal. E não será Portugal a pagar fora pela formação desses pilotos, serão os outros países a pagar a formação em Portugal. E recordo o que acontece, por exemplo, num projeto que é o equivalente, e foi também extraordinário, do KC-390. Esta aeronave que agora opera e que substituirá o C-130, assegura muitos milhões de euros de lucros ao Estado português por cada venda. E essas vendas estão também a acontecer. Eu recordo numa visita muito recente que fiz à Lituânia, onde estive com as nossas forças aí colocadas, junto à fronteira a leste, com a Rússia, e recordo uma conversa interessante com o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas do país, que me dizia, e que vou nessa aeronave, onde eu vou também, e que dizia como a considerava extraordinária e entendia que o país devia adquirir esta aeronave. E, portanto, enfim, são projetos para a indústria, já agora outros casos de drones. Portugal dá carta já na indústria de drones, mas há muitos drones que são desenvolvidos... Mas não, a questão é que muitos destes drones são experimentados, trabalhados, lá está, conceptualizados nas Forças Armadas. Em Portugal vamos ter agora o exercício REPMOS, que é um exercício dedicado à robotização, é o maior do mundo, onde Portugal dá cartas. Neste momento a Marinha, mas não só a Marinha, a Força Aérea, o Exército, mas dou o exemplo da Marinha, porque foi o que vi mais recentemente, é responsável pela produção de drones aéreos, aquáticos e subaquáticos, que são pensados, concebidos, trabalhados, produzidos nas Forças Armadas, através da Marinha. E isso acontece noutros ramos e extraordinários portugueses, não sabem disso. Nuno Melo, o senhor admite que as Forças Armadas portuguesas poderão ter de vir a participar em operações com outros membros da NATO na guerra da Ucrânia? Olha, o que eu admito em relação à Ucrânia é aquilo que me parece evidente no contexto que é o deste tempo. Sem especulações em relação ao futuro, que, olha, eu, tal como em relação ao Orçamento de Estado, prefiro não se agrave. Vamos cá ver. Em primeiro lugar, Portugal apoia a Ucrânia. E apoia a Ucrânia num contexto que é o contexto da NATO. E faz muito bem, porque é uma questão de civilização. Neste momento o que está em causa é percebermos que há ucranianos que lutam e morrem pela defesa da democracia e da liberdade, mas também para garantir que nós, europeus, não temos que lutar dentro das nossas fronteiras. Pelo que a ajuda que nós prestamos à Ucrânia, na verdade não é uma despesa, é um investimento. Portugal começar para 2024... no âmbito da NATO, e o âmbito da NATO é muito importante, porque nós não estamos sozinhos num propósito. Portugal decidiu uma ajuda de 232 milhões de euros, suponho, dos quais já aplicou 135 milhões em bens e equipamento, em treino, enfim, em iniciativas para a compra de munições, também em projetos para a reconstrução da Ucrânia, e essa é a nossa obrigação. E estamos a fazer investimentos, espero, para que também a Ucrânia possa vencer esta guerra. Mas se for feito um pedido para Portugal participar com o envio de militares portugueses para a guerra, o senhor, como Ministro da Defesa, dirá que sim? O que lhe digo como Ministro da Defesa é que deseja paz. Acredito nela e tudo o que tenho a dizer a esse propósito é, enquanto Ministro da Defesa, no contexto próprio, nas reuniões de NATO, com os meus congêneres, como não pode deixar de ser. Porque aquilo que falamos é demasiado grave para que eu... Mas esta é uma hipótese que pode vir a ser colocada. Nesse momento, qual será a sua resposta? Aquilo de que lhe falo é demasiado grave para que eu me sinta livre para teorizar sobre contextos que, para além do mais, sinceramente, não desejo. Do seu ponto de vista, a Ucrânia deve poder utilizar as armas da NATO, particularmente as armas de longo alcance, para poder atingir alvos em território russo? Começar, Portugal não tem armas de longo alcance. Aliás, Portugal não tem muita coisa. Portugal não tem armas de longo alcance e as posições de Portugal devem ser no contexto NATO, insisto. E no contexto NATO essa possibilidade não se coloca, não invalida. Parece não invalida, que se começa a colocar, não é? No imediato. Houve alguns sinais do secretário de Estado norte-americano que essa questão mas no pode vir a ser contexto NATO colocada. ainda não se coloca. Não invalida aquilo que eu já defendi antes e defendi no contexto NATO.
Na altura houve umas notícias que ficaram muito surpreendidos porque eu tinha dito uma coisa a rever, não sei o quê. devia poder fazer isso. Sendo que aquilo que eu disse era precisamente aquilo que eu bebi nas reuniões NATO em Bruxelas e, portanto, não estava... Eu aqui não tenho, digamos assim, não tenho que ter opiniões. Isso foi tenho visto que ter como uma sentido de divergência responsabilidade. entre a sua posição e a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não, tanto não foi que depois escutou as declarações do Ministro Paulo Rangel e percebeu que não havia divergência nenhuma. Porque há reuniões que, de facto, são reservadas, mas aquilo que é óbvio, e é óbvio até na doutrina militar, é que, para efeitos do que podem entender como legítima defesa, se for necessário eliminar um alvo que nos está, no sentido, um alvo que é hostil, porque estamos a ser atacados. Não está no próprio e território. pode estar, por exemplo, do lado lá da fronteira, nós temos que ter o direito de usar as armas para nos defendermos. E, portanto, a ação não é ofensiva, a ação é defensiva. O chamado ataque preventivo. O ataque preventivo, outra coisa é que ninguém compreenderia. Na altura ficou muita gente surpreendida, enquanto ficou surpreendido, lá fui sendo notícia. Mas o senhor acha que isso vai acabar por acontecer? Quando depois percebeu que afinal era assim, deixei de ser notícia. Mas o senhor acha que é isso que vai acabar por ser autorizado? Porque até aqui, na verdade, a Ucrânia não tem sido autorizada a fazer essa utilização dessas armas. O senhor acha que vai acabar por acontecer isso? Faça-me essa pergunta, por favor, depois da próxima reunião NATO em Bruxelas, está para muito em breve. E aí eu terei gosto em, porventura, responder-lhe. Eu prefiro este propósito, quando as coisas são tão sérias e tão graves, não fazer juízos especulativos, porque acho que não ajudo nisso. Ainda no âmbito da NATO, o Governo comprometeu-se a aumentar o investimento das Forças Armadas até 2% do PIB até 2029. E esta questão da necessidade do reforço das contribuições dos países europeus para a NATO foi muito colocada em evidência pelo anterior presidente americano Donald Trump no seu primeiro mandato, que justamente ele chegou a ameaçar cortar o financiamento porque considerava que havia, de facto, uma grande diferença entre aquilo que os americanos financiavam a NATO e aquilo que os europeus faziam. E, na sequência disso, os europeus decidiram fazer este aumento. O senhor vê algum risco para a NATO caso Donald Trump venha a ser reeleito presidente dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, não desligo o investimento das circunstâncias geopolíticas. Eu recordo que antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, havia 9 países da Aliança Atlântica que cumpriam os 2% do compromisso assumido com a NATO. Neste momento são 23. E Portugal comprometeu-se também chegar lá daqui a uns anos. E esse compromisso, antecipando num ano o que era o propósito do anterior governo, até 2029. Bom, no mais, eu diria em relação às eleições americanas o seguinte. Os Estados Unidos da América são um parceiro, um aliado e um país amigo. Eu sou Ministro da Defesa do Governo de Portugal. Enquanto Ministro da Defesa, eu entendo que não me compete comentar resultados cenários de disputas eleitorais nos Estados Unidos. A única coisa que eu desejo é que, seja qual seja o Presidente dos Estados Unidos da América, e esse Presidente queira ver e tenha a NATO como um instrumento fundamental que realmente é, se tivermos em conta todo o período de paz que é assegurado. Mas vê uma divergência desde a criação entre os dois candidatos. Desde a criação eu tendo a separar um bocadinho aquilo que são os debates e as disputas eleitorais do pragmatismo da governação. Sim, no caso de Donald Trump já houve o primeiro mandato e já se percebeu qual é o seu ponto, não é? Já se percebeu o ponto em relação à necessidade dos países membros da NATO investirem por seu lado na NATO. E em relação à Ucrânia também, aliás... E fazendo depender a própria dimensão da participação americana da vontade de todos os outros países solidariamente honrarem os seus compromissos. Aliás, no debate desta noite ele foi questionado 2 vezes sobre se achava que a Ucrânia deveria ganhar esta guerra e ele não respondeu. Disse que devia haver paz, defende a paz, mas não disse que a Ucrânia deveria ganhar esta guerra, o que significa que é uma posição que diverge daquilo que é a doutrina oficial da NATO, que defende que a Ucrânia não pode perder esta guerra. Sabe que os Estados Unidos são um país extraordinário que sobrevive a muitos ciclos e que não é definido por nenhuma das suas presidências. E eu tenho o compromisso dos Estados Unidos da América com os parceiros da NATO como um compromisso firme e inalienável. E os Estados Unidos, acredito, estarão sempre do lado dos seus aliados. E insisto, o que está em causa na guerra da Ucrânia, nesta luta pela democracia e pela liberdade, acontece junto às fronteiras da União Europeia, no perímetro da NATO. E, portanto, há riscos que nenhum presidente
norte-americano deixará de considerar. Eu acredito profundamente nisso. Há pouco disse que não iria, digamos assim, tomar partido sobre esses dois candidatos, mas se o senhor fosse americano, teria alguma dúvida nestas eleições? Se eu me pronunciasse, estava precisamente a fazer comentários sobre a dinâmica de umas eleições que, enquanto Ministro da Defesa, me justificam toda a reserva. Portanto, simplesmente não comento. Uma outra questão sobre um outro caso que tem indiretamente, ou poderá ter indiretamente a ver com a defesa, que tem a ver com aquele cargueiro alemão, MV Catarino, que tem bandeira de Portugal e que está a dirigir-se para Israel e, de acordo com o jornal público, transporta 8 contentores de explosivos RTX Exogen destinados justamente a Israel. Este RTX é um componente utilizado em bombas já usadas em Gaza. O governo português vai tomar alguma iniciativa, por exemplo, de poder solicitar a retirada da bandeira de Portugal desse navio? E também, como é que está a acompanhar este caso? Não tenho informação suficiente. É uma matéria que não tem que ver apenas com a defesa, é também matéria de política externa, que obviamente justifica, no momento em que eu tenho informação, que na base dela trato o que tenho a tratar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e obviamente com o Sr. Primeiro-Ministro e naquilo que são as dinâmicas próprias de um governo, tomando posição. Sobre isso, como lhe digo, não faço juízos especulativos porque de facto não tenho informação. Em relação a uma das decisões que o senhor tomou logo no início do seu mandato, que foi a instauração de auditorias a atividades do Ministério da Defesa, nomeadamente aos licenciamentos para as atividades de comércio e indústria de bens e tecnologias militares, feitos justamente no Ministério da Defesa desde 2015. Já há algum resultado desta auditoria? E sim, qual foi esse resultado? E, de facto, o que é que o levou a lançar estas auditorias? Em primeiro lugar, a razão de ser. A lei é geral e abstrata e não pode ser afastada em nenhuma das suas normas por arbítrio de quem seja. É isso que distingue os Estados de Direito. No caso, eu apercebi-me que no que tinha a ver com o licenciamento de empresas para o comércio de bens ou equipamentos militares, havia aspectos de verificação de idoneidade que não estavam a ser cumpridos. Isso não pode acontecer. A lei estabelece um duplo critério de idoneidade, um prévio no Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, e que terá que ver várias questões, nomeadamente com a identidade dos sócios, as participações sociais, as relações em cadeia, aquilo que sejam os registros criminais. E há dúvidas que sobre se isso foi ou não feito? Não há dúvidas, não foi feito. Não foi feito. Eu quantifiquei e verifiquei que no início achei que era desde 2015, percebi depois na resposta a uma dessas inspeções que teria sido afinal a partir de 2016, não obstante, tendo verificado que não estava a ser feita essa sindicância e, portanto, a lei não estava a ser cumprida, e se a lei tem essas condicionantes e esses critérios, é porque essa exigência é forçosa, são bens de natureza militar, eu decidi solicitar a inspeção a todos os licenciamentos desde o momento em que ficou apurado, deixaram de ser cumpridas essas regras. Já tem os resultados dessa inspeção? Ou ainda não tenho. Qual é o timing para ter? Eu pedi com caráter de urgência, não posso substituir à inspeção geral da defesa Nacional. Mas é para mim muito importante que, em matéria de transparência e de verificação de idoneidade, não subsista nenhuma dúvida. Quer dizer, eu não tinha sequer outra alternativa. O que fiz é na defesa dos interesses do Estado e da transparência das decisões no Ministério da Justiça. Uma outra questão. Tendo em conta que o mandato do Almirante Gouveia e Melo como chefe de Estado-Maior da Armada termina no dia 27 de dezembro, o senhor pretende convidá-lo para ele continuar em funções? Essa conversa calculará a ser tida, será a começar com o Sr. Almirante Gouveia e Melo, pessoa que muito estimo, mas ainda não aconteceu. Mas ainda não tem uma posição definida sobre o que fará? Se tivesse, não lhe diria também como compreenderá, porque seria muito deselegante eu antecipasse aqui aquilo que é a minha intenção e esse propósito, que para além de mais numa competência que não é só minha, sem falar desde logo com o Sr. Almirante Gouveia e Melo. Mas há uma coisa que eu gostava que ficasse muito claro a esse propósito. É que, felizmente, os três ramos das Forças Armadas contam nas chefias com pessoas de grande categoria e enorme competência.
o Exército, a Marinha e a Força Aérea, como de resto o equivalente relativamente ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. E o meu relacionamento com cada um destes militares é o relacionamento de um ministro com os militares, que não é contaminado por nenhuma questão paralela, nomeadamente aquela que sei que gravita neste momento no seu pensamento, a propósito de outras disputas. Na semana passada, quando entrevistei justamente o Almirante Gouveia Melo, fiquei com a impressão de que, à partida, parece haver uma predisposição para não continuar. Essa questão, portanto, ainda nunca foi falada entre os dois, para saber se, de facto, isso foi apenas uma sensação que eu fiquei ou essa é a vontade, de facto, do Almirante Gouveia Melo chegar ao fim deste mandato e ir à sua vida. Quem sou eu para avaliar as intuições do jornalista tão ilustre? Mas posso, de todo modo, confirmar que não, ainda não tive essa conversa com o Sr. Almirante. O senhor concorda com a ideia do Almirante de que Gouveia Melo, que expressou aqui justamente na semana passada, que os ex-militares não devem ter o direito de se poder envolver na política depois, justamente, de se aposentarem? O meu relacionamento com o Sr. Almirante Gouveia Melo agora já não é o relacionamento do ministro com o militar. Mal seria que alguém que deixa de ser militar ficasse cerceado nos seus direitos constitucionais. Isso para Portanto, o senhor acha que um ex-militar pode ser candidato presidencial? Não seria só um absurdo, seria uma violação flagrante da lei e da Constituição. Qualquer pessoa que não esteja restringida pela sua condição militar, é uma das tais restrições. Mas há um certo tem o direito em alguns setores de que tem o direito, enquanto civil, dos militares na política, ou dos ex-militares da política, já lá vai, já não estamos nesse tempo. Não é esse o seu entendimento? Não tenho, sabe, o dossiê eleições presidenciais ainda não se abriu no meu partido e, portanto, sobre isso não posso falar. E em relação à minha circunstância de Ministro da Defesa, não comento aquilo que só consigo avaliar no relacionamento entre o Ministro, por acaso sou eu, e as chefias militares. O elogio que fez ao exercício de Gouveia Melo nessas funções poderia ser transferido para uma eventual corrida presidencial. Se Gouveia Melo fosse candidato presidencial, o CDS poderia apoiá-lo? O elogio que eu fiz ao militar Almirante Gouveia Melo é o elogio totalmente equivalente ao que faço ao Sr. General Mendes Ferrão, chefe do Estado-Maior do Exército, Cartacho Alves, da Força Aérea, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e General Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. É esse o relacionamento que me compete enquanto Ministro com cada um destes chefes militares, que são realmente pessoas de grande categoria e de grande competência. Mas já ficou pelo menos a sua convicção de que os ex-militares também podem ter uma carreira política, o que no atual contexto não deixa de ser interessante. Posso deixar-lhe uma nota. Uma das grandes virtudes do amadurecimento da democracia portuguesa foi o da subordinação do poder militar ao poder civil. Não é? É isso que acontece numa democracia liberal, consolidada, como é o caso da portuguesa. Essas restrições acontecem enquanto o militar está em funções. No momento em que o militar deixa de estar em funções, é um cidadão. Portanto, toma as decisões que muito bem entenda, e mal seria que nisso pudesse ser limitado. Isso vale para qualquer militar. Nós temos hoje ex-militares que desempenham na vida civil relevantíssimos papéis. E ainda bem, porque normalmente os militares são, enquanto pessoas muito qualificadas. São pessoas muito qualificadas e é bom que o mundo civil, a partir do momento em que os tem como civis, enfim, os tenha em conta, quer dizer... Como Presidente do CDS, o senhor ficou algo desapontado com o PSD quando Luís Montenegro, na moção que faz a este Congresso, escreve que o candidato presidencial a apoiar pelo PSD deve ser um militante do partido? Não fiquei nada desapontado. De resto, essa é uma questão que não consta do acordo de coligação e dá-se a circunstância Mas acha que deste isso, por exemplo, torna impossível a candidatura de Paulo Portas? A questão que não comento, o tema não se abriu no CDS e, como sabe, o CDS, que é um partido fortemente democrático, nesses anúncios não deve ficar vinculado pela opinião de um líder. Terei essa opinião que apresentarei quando o processo se abrir. A certeza será uma. O candidato que o CDS apoiar será, na perspectiva do CDS, o melhor candidato. E essa é a única condicionante que teremos à partida.
No governo, qual é o espaço de autonomia que, de facto, o CDS tem em relação ao PSD? E eu coloco essa questão porque houve dois casos que, recentemente, um que teve a ver com a questão, com a decisão do Ministério da Saúde poder evoluir para fazer, digamos, uma regulamentação da lei da eutanásia, quando o CDS defende que essa questão só devia ser tratada depois do Tribunal Constitucional tomar uma posição, e ainda uma outra relacionada com uma campanha da Direção-Geral de Saúde que utilizou a expressão pessoas que menstruam e que aparentemente isso incomodou o CDS. Qual é, de facto, a participação do CDS nestas decisões ou, de facto, há uma separação, quer dizer, o CDS está na defesa, mas no resto a sua opinião é irrelevante? Começando pela eutanásia, na verdade, a posição não é uma posição do CDS, foi uma posição manifestada ao nível do governo pelo próprio Primeiro-Ministro, no sentido de que o PSD, como sabe, também suscitou a apreciação do Tribunal Constitucional, o Sr. Provedor de Justiça suscitou a apreciação do Tribunal Constitucional, também a solicitação do CDS, e o que foi logo ao tempo verbalizado foi de que até à pronúncia do Tribunal Constitucional, enfim, não se trataria de regulamentar coisa nenhuma. Foi também já esclarecido pelo Sr. Ministro da Presidência que não está nada sequer previsto a esse propósito e, portanto, desse ponto de vista, tratou-se de um déficit de uma falha de comunicação, provavelmente em tempo de férias, não mais do que isso. E eu devo dizer, a começar, que eu tenho uma enorme consideração por ambas as ministras. Os dois temas que a esse propósito sugere. Sendo que, relativamente aos temas, também lhes chamaria a atenção para isto, são precisamente são temas que não constam do acordo de coligação. Há um acordo de coligação entre o PSD e o CDS, posicionamento diferente e estes temas, nomeadamente do que tem que ver com eutanásia, eu diria, temas desta natureza, são temas que estão excluídos do acordo de coligação em relação aos quais o CDS tomará a posição que tenha que tomar, até porque não constam desse acordo. É isso que é normal. Apesar de tudo, não vê que possa... Já agora não foram posições do Governo, foram posições... No caso da Direção-Geral de Saúde, no outro caso do Ministério da Saúde. Apesar de tudo, não vê que venha a acontecer um caso como aquele que se passou na anterior coligação PSD-CDS em torno da demissão irrevogável de Paulo Portas. Consigo, não haverá um irrevogável? A única conclusão que eu tiro desse episódio foi de que o governo, na sequência dele, passou a funcionar muito melhor. Portanto, às vezes uma crisezinha também pode resultar numa... Ou seja, não vive com nenhum drama. Eu desejo que não haja... Isso não é nenhum alerta que está a fazer. Não. Eu desejo que não exista nenhum incidente, não existirá certamente. O relacionamento entre o PSD e o CDS é realmente muito bom. O CDS é um parceiro absolutamente leal, não deixa de ser um partido político com opinião, que eu manifesto enquanto ministro nos Conselhos de Ministros, que manifesto a nível partidário com o meu homólogo, que é o Dr. o Dr. Luís Montenegro, nas reuniões a propósito, e as coisas são assim, é isso que é normal. O CDS é um partido de corpo inteiro, o CDS é um parceiro leal, é membro de uma coligação, comprometido com um programa de governo. Faz sentido a existência do CDS, tendo em conta que, quer dizer, durante décadas, à direita do PSD só existia o CDS, que ficava livre para recolher esse eleitorado que não se devia em algum centrismo do PSD. Mas existindo agora dois outros partidos, o lugar do CDS não está em jogo. O CDS corre o risco de extinção. O CDS já foi dado por morto e extinto desde que eu me recordo. E já esteve fora do Parlamento. Há pelo menos 50 anos, mas deu-se a circunstância de ser o único partido que esteve fora do Parlamento e voltou. O que ajuda a perceber a força do CDS. Não, bem, o CDS é um partido... dizer que nas listas do PSD... O CDS é um... mas voltou. Sim, mas já reparou que, por acaso, a coligação governa também graças aos votos do CDS. É que pode ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. O facto é que, se não fosse o CDS, se calhar quem governava era o Pedro Nuno Santos. Porque os votos do CDS contaram. O CDS, no seu pior resultado, teve sempre 90 e tal mil votos. A diferença foi um bocadinho menor nestas eleições legislativas. Portanto, o CDS... Que diferença é que o CDS pode fazer no atual panorama partidário, tendo em conta o surgimento destes dois partidos com bastante força? Isto porque o CDS é, de facto, um partido diferente. Mas gostava de lhe... O CDS não é o PSD, nem o PSD é o CDS. No entanto, são partidos que demonstraram, ao longo da história, o virtuosismo nas alianças e a capacidade também de competir enquanto se teve que dar o caso. Eu recordo-lhe, nos diferentes planos eletivos, que o CDS é muito mais do que muitos partidos que têm mais deputados do que o CDS na Assembleia da República. O CDS governa sozinho. Tem várias câmaras. Não, mas é que agora isso não se pode desvalorizar. Sozinho, em listas próprias, não foi em coligação, sozinho, em listas próprias, câmaras municipais, no continente, nos Açores e na Madeira.
perto de 40 em coligação com o PSD, contribuindo para essa governação e até está também no Porto, enfim, na Câmara Municipal, que é liderada pelo doutor Rui Moreira. O CDS voltou a eleger para o Parlamento Europeu em coligação com o PSD, como está no Governo da República Portuguesa em coligação com o PSD, está nos Açores, numa AD que repetiu um sucesso desempenhando o poder noutra aliança democrática, e na Madeira, em listas próprias, foi dado como morto e extinto na Madeira, o CDS. Não sei se recorda, foi há muito pouco tempo atrás. Mas está agora na Madeira, contribuindo decisivamente para uma estabilidade política da região. Portanto, o CDS vale por si e pelo que pode fazer com os outros. O nosso único fator de decisão tem que ver com o serviço público e o interesse nacional. Não temos nenhum medo de ir a votos sozinhos. Fizemos-lo muitas vezes ao longo da vida. Participamos em muitos governos de Portugal, que felizmente sempre que o CDS lá esteve, eu devo-lhe dizer, esses governos, juntamente com o PSD e com o PPM, deixaram Portugal em estado melhor do que aqueles em que receberam desses outros governos do Partido Socialista e da esquerda. Nuno Melo, muito obrigado por ter vindo esta noite a oportunidade. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1, na RTP Internacional.